Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Marco 15:15. Diz assim a palavra do Senhor. Dice così la parola del Signore. Pilato, Pilato, volendo soddisfare la folla, liberò loro Barabba e consegnò Gesù, dopo averlo flagellato, perché fosse crocifisso. Não feche sua Bíblia, deixa aberto aí. Non chiudete la Bibbia, lasciatela aperta qui, Feche apenas os olhos, vamos orar. chiudete gli occhi soltanto e preghiamo. Pai Santo, Padre Santo, nos colocamos diante do Senhor essa noite, noi ci mettiamo davanti a te, Signore, stasera, conscientes da nossa pequenez, coscienti della nostra piccolezza, da nossa insignificância, della nostra insignificanza, dos nossos pecados dei nostri peccati e da nossa urgente dependência de Ti. e della nostra urgente dipendenza da te. Senhor, tenha misericórdia de nós. Signore, abbi misericordia di Tenha noi, misericórdia da Itália, Senhor. abbi misericordia dell'Italia, Signore. Esse país está perdido, Questo paese è perduto, morrendo. morente. Senhor Deus, Signore Dio, não há qualquer vestígio do Evangelho nessa nação, Senhor. non c'è più nessuna apparenza del Vangelo in questa nazione. Ela não conhece ainda uma visitação do Senhor. Non conosce più una visitazione del Signore. Mas a partir de agora, Senhor, Ma a partire di ora, Signore, traz um tempo de bênção. porta un tempo di benedizione. Alcance esse povo, Senhor. Raggiungi questo popolo, Signore. Levanta missionários, Alza missionari, pregadores, predicatori, homens e mulheres de Deus, uomini e donne di Dio, que estejam dispostos a dar sua vida che siano disposti a dare la loro vita por essa nação. per questa nazione. É o que nós te pedimos. È ciò che ti chiediamo. Em nome de Jesus. In nome di Gesù. Amém. Amen. Presta atenção aqui, irmãos, no que nós vamos falar essa noite. Fate attenzione, fratelli, per favore, a quello che diremo stasera. Eu quero falar sobre a cruz de Cristo. Voglio parlare sulla croce di Cristo. Eu acredito que o grande problema hoje da igreja evangélica Credo che il grande problema della Chiesa evangelica oggi não são os recursos financeiros, non sono le risorse finanziarie, falta de dinheiro, mancanza di soldi, falta denaro, de missionários, mancanza di missionari, de institutos teológicos, di istituti teologici, falta de contingente, número de membros. mancanza di numero di membri delle chiese. A grande deficiência dela La grande mancanza della Chiesa evangelica é conhecer o Evangelho, è conoscere il o Vangelo, seu significado, il suo significato real e profundo. reale e profondo. Nós temos até muitas igrejas em todo o mundo, Abbiamo molte chiese in tutto il mondo, cheias de pessoas, piene di persone, mas a maioria delas ma la maggior parte di loro ignorantes do Evangelho. sono ignoranti del Vangelo. Só vai haver conversão, Ci sarà conversione soltanto, almas somente serão salvas, le anime soltanto saranno salve, regeneradas, rigenerate, nascidas de novo, nate di nuovo, com a verdadeira pregação do Evangelho. con la vera predicazione del Vangelo. O que a Itália mais necessita Ciò che l'Italia ha più bisogno não é de mais missionários, non è di più missionari, abrir igrejas. aprire chiese. Ela precisa da verdade sendo pregada, Ha bisogno che la verità sia predicata. o Evangelho na sua íntegra, Il Vangelo nella sua interezza, sem corrupção, senza corruzione, verdadeiro, puro e claro. vero, puro e chiaro. Amém? Amen. E essa noite E stasera nós vamos aprender um pouco impareremo un po' do Evangelho de Cristo. del Vangelo di Cristo.
E aqui nessa passagem E qui in questo está passaggio o coração do Evangelho, è il cuore del Vangelo, o ponto central do Evangelho, il punto centrale del a Vangelo, cruz de Cristo. la croce di Cristo. Você jamais pode compreender o Evangelho Mai possiamo comprendere il Vangelo se você não compreender a cruz de Cristo. se non capiamo la croce di Cristo. Vamos voltar para Marcos capítulo 15. Torniamo a Marco capitolo 15, Vamos ler agora o verso 22 versetto 22, até o 34. da 22 a 34. Marco 15, da 22 a 34. E condussero Gesù al luogo detto Golgota, che tradotto vuol dire luogo del teschio. Gli diedero da bere del vino mescolato con mirra, ma non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirandole a sorte, per sapere quello che ciascuno dovesse prendere. Era l'ora terza quando lo crocifissero. L'iscrizione indicante il motivo della condanna diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero 2 ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. E si adempì la scrittura che dice: egli è stato contato tra i malfattori. Quelli che passavano lì vicino lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: ehi tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso e scendi giù dalla croce. Allo stesso modo anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, beffandosi, dicevano l'uno all'altro: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce affinché vediamo e crediamo. Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. 34. Venuta l'ora sesta, si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. All'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che tradotto vuol dire Dio mio, perché mi hai abbandonato? O texto que acabamos de ler Il testo che abbiamo appena letto narra um fato racconta un fatto que ocorreu há 2000 anos atrás. che accadde 2000 anni fa. Diante de nós Davanti a noi está o fato mais importante da história da humanidade: c'è il fatto più importante della storia dell'umanità, a crucificação. la crocifissione. Esse é o coração do Evangelho. Questo è il cuore del Vangelo. Pregadores hoje raramente explicam a cruz, Predicatori oggi raramente spiegano la croce, raramente falam com detalhes sobre a crucificação. raramente parlano dei dettagli della crocifissione. Nós só podemos entender o Evangelho, Noi possiamo capire il Vangelo soltanto, nós só podemos compreender o caráter de Deus, noi possiamo capire il carattere di Dio soltanto, seus atributos. i suoi attributi, Nós só podemos compreender a depravação humana noi possiamo capire la depravazione umana se conhecermos a cruz de Cristo soltanto se conosciamo la croce di Cristo e o que aconteceu no alto daquele madeiro e quello che è accaduto in cima a quel legno há 2000 anos atrás. 2000 anni fa. Não basta dizer apenas que Cristo sofreu. Non basta dire soltanto che Cristo ha sofferto. Outros tantos cristãos sofreram. Tanti cristiani hanno sofferto. Não basta dizer que ele somente morreu. Non basta dire soltanto che è morto. Outros cristãos já morreram. Altri cristiani sono morti. A cruz de Cristo vai muito além disso. La croce di Cristo va molto al di là di questo. O que ocorreu naquela cruz Quello che è accaduto su quella é que croce Cristo foi abandonado pelo seu Pai. è che Cristo fu abbandonato dal suo Padre. Como está escrito no verso 34, Come è scritto nel versetto 34, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Eloi, Eloi, lama que sabachthani, quer dizer, Deus meu,
por que me desamparaste? che vuol dire Dio mio, perché mi hai abbandonato? Cristo está dizendo aqui Cristo sta dicendo que qui Deus Pai, che Dio Padre, Deus Todo-Poderoso, Dio o Onnipotente, seu Pai, suo o Padre, desamparou naquela lo cruz. abbandonò sulla croce. É um dos textos mais perturbadores das È Escrituras. uno dei testi più perturbanti della scrittura. Cristo está bradando do alto da cruz, Cristo clamando, sta clamando, sta invocando dall'alto della croce, dizendo que foi desamparado por Deus. dicendo che fu abbandonato da Dio. É difícil compreender, È difficile capire, porque o Filho de Deus sem pecado, perché il figlio di Dio senza peccato, amado do seu Pai, amato da suo o padre, único Filho, l'unico figlio, foi desamparado pelo Pai. fu abbandonato dal padre. Mas aqui está o sentido da cruz Ma qui c'è il senso della e croce, a razão da sua morte. la ragione della sua morte. Ao citar essas palavras, Citando queste parole, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Cristo não está apenas clamando ao Pai, Cristo non soltanto sta invocando al Padre, Ele está direcionando o seu público egli sta direzionando il suo a pubblico uma profecia do Antigo a Testamento. una profezia dell'Antico Testamento. Os rabinos, I rabbini, quando queriam direcionar parte da Escritura aos seus alunos, quando volevano indicare una parte della scrittura ai suoi alunni, ele citava os primeiros versículos, citavano il primo versetto, porque a Escritura na época de Jesus perché la scrittura al tempo di Gesù não era numerada como a nossa hoje. non era numerata, non aveva i numeri dei versetti come oggi. Então, quando o rabino queria lembrar parte de um texto do Antigo Testamento, ele citava os primeiros versos. E quindi quando un rabbino voleva citare una parte del Vecchio Testamento, citava i primi versetti. Ao citar essas palavras na cruz, Citando queste parole sulla croce, Jesus, como rabino que era, Gesù come rabbino qual era? estava levando os seus ouvintes Stava portando i suoi uditori a profecia do Salmo 22, alla profezia del Salmo uma 22, profecia messiânica una profezia do messianica sofrimento, della sofferenza da morte e della morte do Messias. del Messia. Cristo, ao dizer Elohim, Elohim, lama sabachthani, Cristo dicendo Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele estava dizendo que a profecia do Salmo 22 se cumpria ali naquela hora. stava dicendo che la profezia del Salmo 22 si stava compiendo lì in quel momento. Vamos ver essa profecia, abra comigo no Salmo 22. Vediamo questa profezia, apriamo il Salmo 22. Vamos ler do verso 1 ao 6. Leggiamo dal verso 1 al verso 6, Salmo 22. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte senza interruzione. Eppure tu sei il santo, siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti. Gridarono a te e furono salvati, confidarono in te e non furono delusi. Ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini e il disprezzato dal popolo. Queridos irmãos, Cari fratelli, neste salmo encontramos o significado da cruz. in questo salmo troviamo il significato della croce. No verso 1 e 2, Nei versetti 1 e 2, Cristo mostra em seu clamor Cristo mostra nel suo clamore, nella sua lamentazione, que ele se considera desamparado por Deus. che lui si considera abbandonato da Dio. Deus meu, por que me desamparaste? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Porque se acha longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito.
Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte senza interruzione. Cristo foi abandonado por Deus e está consciente disso. Cristo è stato abbandonato da Dio ed è cosciente di questo. Preste atenção. Fai attenzione. Agora verso 4 e 5. Ora versetti 4 e 5. Cristo recorda da fidelidade pactual de Deus para com seu povo. Cristo ricorda della fedeltà pattuale di Dio per il suo popolo. 4 e 5, pode ler. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti, gridarono a te e furono salvati, confidarono in te e non furono delusi. Preste atenção. Fate attenzione. Há uma contradição acontecendo aqui. C'è una contraddizione che sta accadendo qui. O verso 1 e 2, Cristo clama pelo seu Pai. Versetti 1 e 2, Cristo invoca suo padre. E é abandonado. È abbandonato. Deus não ouve. Dio non lo ascolta. Volta as costas para ele. Gira la schiena, gira le spalle a lui. Mas o verso 4 e 5, Ma nei versetti 4 e 5, Cristo relembra Cristo ricorda a fidelidade de Deus para com seu povo. la fedeltà di Dio per il suo popolo. Nunca houve um episódio na história de Israel Non si è mai sentito di un episodio nella storia di Israele em que um justo clamou a Deus dove un giusto ha invocato il Signore e não foi livrado. e non è stato liberato. Deus sempre os atendeu. Dio sempre l'ha ascoltato. Porém agora, Ma ora o seu filho amado il suo figlio amato está pendurado sobre o madeiro, è appeso ad un legno, totalmente desamparado. totalmente abbandonato. Qual poderia ser a razão desse abandono? Quale poteva essere la Por ragione? que Deus abandonou o próprio filho? Perché Dio ha abbandonato il suo stesso figlio? O verso Il 3 versetto 3 nos dá a resposta. ci dà la risposta. Vou só citar aqui, o verso 3 e o 6. No verso 3, ele diz que Deus é santo. Nel versetto 3 lui dice che Dio è santo. E no verso E 6, nel versetto 6 Cristo admite o indizível. Cristo ammette l'indicibile. Ele se tornou um verme. È diventato un verme. Esta é a razão de Deus ter abandonado. Questa è la ragione per cui Dio l'ha abbandonato. Deus é santo. Dio è santo. E Cristo naquela cruz E Cristo su quella croce se tornou um è verme. diventato un verme. A palavra verme no hebraico La parola verme in ebraico, quer dizer tolá, che significa tola, verme, verme, larva. larva. Por que Cristo na cruz se tornou um verme? Perché Cristo sulla croce è divenuto un verme? Porque usou um termo tão forte Perché ha usato un termine così forte consigo mesmo? con se stesso? Porque naquela cruz Perché su quella croce toda a nossa iniquidade, tutta la nostra todo o iniquità, nosso pecado, tutto il nostro toda peccato, a nossa transgressão tutta la nostra caiu trasgressione sobre è ele. caduta su di lui. Isaías 53:6 Isaia 53,6 diz: dice: todos nós andávamos tutti noi andavamo desgarrados como ovelhas, sparpagliati come pecore, cada um se desviava ciascuno si desviava pelo caminho, dal cammino, mas o Senhor ma il Signore fez cair sobre ele ha fatto ricadere su di lui a iniquidade de todos nós. l'iniquità di tutti noi. E por ser santo, E per essere santo Deus o abandona naquela cruz. Dio lo abbandona su quella croce. Esta foi a razão Questa è stata la ragione do Pai del padre ter virado as costas aver voltato le spalle para o próprio filho, al proprio figlio, clamando, invocando, pedindo a ajuda do Pai. che chiedeva aiuto al padre, Mas o Pai não o ajudou, ma il padre non lo aiutò, porque na cruz perché sulla croce ele se tornou um verme. è diventato un verme. O que mais que Cristo se tornou? Che cosa è diventato ancora Cristo? Cristo usa metáforas Cristo usa metafore para mostrar per mostrare o que ele se tornou na cruz. che cosa è diventato sulla croce. A primeira delas é que ele se tornou um verme. La prima di queste è che è diventato un verme.
mas ele também se tornou um bode expiatório ma è diventato anche un capro espiatorio e um bode emissário. e un capro emissario. Deus requereu do seu povo uma oferta envolvendo 2 bodes. Dio richiedeva dal suo popolo un'offerta che riguardava 2 capri. O primeiro bode era sacrificado Il primo capro era sacrificato como oferta pelos pecados diante do Senhor. come offerta per i peccati davanti al Signore. Israel vinha, Israele veniva um cordeiro, con un um agnello, bode, un capro, dava ao sumo sacerdote. lo dava al sommo O sumo sacerdote, sacerdote sacrificava o animal il sommo sacerdote sacrificava e o seu l'animale, sangue il suo sangue cobria o pecado de Israel. copriva i peccati di Israele. Cristo na cruz Cristo sulla croce derramou o seu sangue ha sparso il suo sangue para cobrir, per coprire, expiar o espiare pecado do seu povo. il peccato del suo Na popolo. cruz, Nella croce Cristo foi um bode expiatório. Cristo è stato un capro espiatorio. O segundo bode Il secondo capro era chamado bode emissário. era chiamato capro emissario. Israel trazia o bode, Israele portava il o capro, sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do bode, il sommo sacerdote metteva le mani sulla testa del capro, transferindo simbolicamente os pecados da nação para o bode. trasferendo simbolicamente il peccato sul capro. Depois soltava o bode no deserto, Poi liberava il capro nel deserto e o bode vagava e morria no deserto, levando os pecados para fora de Israel. e il capro vagava e moriva nel deserto portando via i peccati di Israele. Naquela cruz, In quella croce nossos pecados i nostri peccati foram transferidos para Cristo. sono stati trasferiti su Cristo E Ele é condenado e egli è a condannato levar nossos pecados a portare i nostri e peccati morrer e morire fora do arraial, fuori dalla mura, fora da dalla cidade de adunanza, Jerusalém, fuori dalla città di Gerusalemme, como um bode emissário. come un capro emissario. Isso foi o que Cristo fez na cruz. Questo è quello che Cristo ha fatto sulla Você croce. está começando a compreender o que ocorreu naquela cruz. State cominciando a capire che cosa è accaduto su quella croce. Então, na cruz, Allora sulla croce Cristo é comparado a um verme, Cristo è paragonato a un verme, a um bode emissário, a un capro a um emissario, bode a expiatório un capro e espiatorio até uma serpente. e ha perfino a un serpente. Quando Moisés faz uma haste e coloca uma serpente de bronze, Quando Mosè fa un'asta e mette un serpente di bronzo, Cristo também é comparado a uma serpente. Cristo anche è paragonato a un serpente. Agora, E ora presta atenção. fate attenzione. Por que tais comparações? Perché questi paragoni? Por que comparar o Filho de Deus Perché paragonare il figlio di Dio com algo tão repugnante? con qualcosa di così ripugnante? Parece até blasfêmia. Sembra addirittura una blasfemia, una bestemmia. Dizer que o Filho de Deus é um verme, Dire che il figlio di Dio è un verme, um bode, un capro, uma serpente. un serpente. Mas é exatamente o que as Escrituras dizem. Ma è esattamente ciò che la scrittura dice. Por que tais comparações? Perché questi paragoni? Resposta: Risposta. na cruz do Calvário, Sulla croce del Calvario ele foi feito pecado. è stato fatto O peccato. amado do Pai L'amato del Padre se tornou maldição. è diventato Na maledizione. cruz, Sulla croce, aquele que é declarado quello che è dichiarato santo, santo, santo santo, santo, pelos santo serafins, dai serafini foi feito pecado è stato fatto peccato e maldição. e maledizione. Amém? Amen. Agora, Ora, o que significa Cristo ter sido feito pecado? cosa significa che Cristo è stato fatto peccato? O que significa ter se tornado uma maldição? Cosa significa che è diventato una maledizione? Vamos aprender. Impariamo questo, vediamo questo. Em sua segunda carta aos Coríntios, Nella seconda lettera ai Corinzi, Paulo escreve assim. Paolo scrive così. Se você pode, abra segunda aos Coríntios, capítulo 5. Aprite per favore seconda Corinzi, capitolo 5, Verso 21. capitolo 5, versetto 21.
Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Você entendeu? Avete capito? Este texto mostra, Questo testo mostra, ensina insegna o que significa quello che significa Cristo ter se tornado pecado. Cristo essere diventato peccato. João Calvino, explicando esse texto, diz: Giovanni Calvino, spiegando questo testo, dice: Cristo se tornou pecado Cristo è diventato no peccato mesmo sentido em que os crentes foram neles feitos a justiça de Deus. nello stesso modo in cui i credenti sono stati fatti giustizia di Dio. Nós não vamos para o céu porque somos justos, Noi non andiamo in cielo perché siamo giusti, porque somos bons. perché siamo buoni. Vamos para o céu Andiamo in cielo porque a justiça de outro perché la giustizia di un foi altro colocada em nossa è conta, stata messa sul nostro porque a conto, bondade de outro perché la bontà di un altro foi colocada em nossa conta. è stata messa sul nostro Cristo conto. se tornou pecado Cristo è diventato não peccato porque ele pecou, non perché lui ha peccato, porque falhou. non perché ha Ele sbagliato, nunca pecou. mai ha Ele peccato, não falhou. egli non ha sbagliato, Ele se tornou pecado egli è diventato porque peccato o nosso pecado perché il nostro foi peccato colocado na conta è dele. stato messo sul A suo nossa conto. culpa La nostra colpa foi colocada na conta è dele. stata messa sul suo conto. Cristo se tornou pecado Cristo è diventato peccato não por causa de alguma degeneração moral em seu caráter, non perché aveva una degenerazione morale nel suo carattere, mas como consequência ma come conseguenza da imputação dell'imputazione que o tornou culpado che l'ha fatto divenire colpevole em nosso lugar al nostro posto diante do tribunal de Deus. davanti al tribunale di Dio. Cristo continuava santo na cruz, Cristo continuava a essere santo sulla croce, perfeito na cruz, perfetto sulla croce, mas a nossa culpa ma la nostra colpa foi lançada sobre è ele. stata lanciata E su o di Pai lui. E il Padre Olha para a cruz guarda la croce e o vê e lo vede como um criminoso, come un criminale, transgressor da lei, trasgressore della digno legge, da ira, degno da dell'ira, condenação della condanna pelos nossos per i pecados. nostri peccati. Para você entender isso, Per capire questo, Hebreus diz que Cristo foi tentado em tudo, Ebrei dice che Cristo è stato tentato in tutto, mas sem pecado. ma senza peccato. Vamos dizer que a tentação é como uma barra de ferro com pesos. Pensiamo che la tentazione sia come un bilanciere di pesi, Você se tornar pecado é uma coisa horrível. che tu diventi peccato è una cosa orribile. Você já foi tentado Già ti sei stato tentato e sabe o que é ser tentado. e sai che cos'è essere tentato. Já caiu em tentação. Sei già caduto in tentazione e hai peccato. Cristo foi tentado em tudo, Cristo è stato tentato in tutto, muito mais que você, molto più di te, mas não caiu. ma non è caduto. Suponhamos que a tentação é segurar uma barra de ferro. Supponiamo che la tentazione sia tenere un bilanciere di ferro. Você está segurando uma barra com 10 quilos de cada lado. Tu stai tenendo una barra con 10 kg per lato. Cristo do outro lado também com 10 quilos. Cristo d'accanto a te ha 10 kg anche lui. O peso que está colocado, os 10 quilos, é como a tentação. Il peso che è messo lì, 10 kg, è come la tentazione. E quem ceder o peso e cair, E se cede il peso e cadi, não suportou o pecado. non ha supportato il Caiu peccato, in tentazione. è caduto in tentazione. Então estamos nós de um lado, Allora siamo noi qui accanto Cristo do outro. e Cristo di 10 lato, quilos de cada lado. 10 kg per parte. Agora coloca mais 10. Metti ancora 10, 20. 20 kg Nós continuamos firmes. e noi stiamo fermi. Coloca 10 de cada lado de Cristo. Metti ancora 10
per parte su Cristo. São 20. Sono 20. Cristo está firme. Cristo sta fermo. Coloca agora mais 30 de cada lado, 50. 30 kg per lato, E 50. nós começamos a dar uma tremida. E non cominciamo a tremare. Coloca 30 de cada lado de Cristo. 30 per lato a Ele Cristo. continua fermo. E egli continua fermo. Coloca agora mais 100 de cada lado. 100 E kg nós per lato. começamos a mexer. Noi cominciamo a scuotere. Coloca 100 de cada lado de Cristo. 100 kg per lato a Cristo. 150. 150. Cristo firme. Cristo fermo. Coloca agora mais 50 do nosso lado. Più 50 sul nostro Nós lato. caímos. E noi cadiamo. Coloca mais 50 do lado de Cristo. Ancora 50 sul lato 200. di Cristo. Ele está 200. firme. Fermo. Coloca mais 500 de cada lado. 500 per lato. 700. 700 E per Cristo lato. firme. E Cristo è Coloca fermo. mais 1 milhão de cada 1 lado. milione per E lato. ele não move E um non- centímetro. e lui non muove un Em centimetro. tudo foi tentado, In tutto fu mas sem tentato. pecado. Senza peccato, gloria Esse a é Dio. Cristo. Questo è Cristo. Foi isso que aconteceu na cruz. Questo è quello che è accaduto. Ele não pecou por sua própria vontade, Non ha peccato per sua volontà, mas o nosso pecado ma il nostro peccato foi lançado sobre è ele. stato lanciato su di lui. Por isso ele é tratado como um verme, Per questo è trattato come un verme, bode un capro e uma serpente. e un serpente. Mas Cristo não só se tornou pecado na cruz. Ma Cristo non soltanto è diventato peccato sulla croce. Isso já é uma verdade terrível Questa già è una verità e terribile, quase incompreensível. quasi incomprensibile. Você pecar já é algo terrível. Tu che pecchi è qualcosa di terribile. Você ser chamado de pecador é terrível. Essere chiamato peccatore è terribile. Agora Cristo se fazer pecado Ma Cristo farsi peccato é algo quase è incompreensível. qualcosa di Eu incomprensibile. vou tentar ilustrar algo para você entender. Tenterò di illustrare questa cosa. Imagine uma irmã aqui na Itália, Immaginate una sorella in Italia, crente, credente, a mulher mais santa da Itália, la donna più santa d'Italia, mulher de oração, una donna di preghiera, estudiosa da palavra, studiosa della parola, piedosa, pietosa, pura, pura, temente a Deus como ninguém. temente, timorosa di Dio. Imagine que ela está saindo de um culto, Immaginate che sta uscendo da un culto, vai atravessar a rua. attraversa la strada, Do outro lado da rua dall'altro lato della strada tem 4 prostitutas, ci sono 4 prostitute mini saia, con minigonna, seios para fora, seni di fuori, fumando cigarro, fumando sigarette, mascando chicletes masticando chewing gum e brigando com o homem. e litigando con uomini. A polícia passa, La polizia passa, vê a briga, vede il litigio no mesmo momento que está passando a mulher piedosa. e nello stesso momento in cui sta passando la donna pietosa. E a polícia Pia. pensa que ela está envolvida na questão. E la polizia pensa che lei è coinvolta in questa cosa. Abre as portas. Aprono le portiere, Não sei como se chama aqui, lá no Brasil, camburão, onde coloca os presos. il furgone della polizia dove si mettono i prigionieri. Coloca as 4 prostitutas. Mettono le 4 prostitute sul furgone, sul blindato E coloca junto delas a mulher mais santa da Itália. e mettono insieme a lei la donna più santa d'Italia. As 4 prostitutas estão mascando chiclete, Le 4 prostitute stanno masticando la gomma, estão lixando a unha, levigando le unghie, falando no celular, parlando al cellulare, todas algemadas, con le gemme, con i gioielli, dentro do furgão da polícia. dentro il furgone, il cellulare della polizia. Para elas é normal. Per loro è normale, Aquela mulher mais santa, ma quella donna santa, piedosa, pia, pura, pura, está lá dentro do furgão, è dentro il furgone, presa, prigioniera, no meio daquelas prostitutas. in mezzo a quelle prostitute. É algo inimaginável para ela. È qualcosa di inimmaginabile per lei. O puro Il puro se envolvendo com o impuro, si coinvolge, si mischia con l'impuro, o bom com o mal, il bene con il a male, luz com as trevas. la luce con le É tenebre. isso que aconteceu na cruz. È questo che è successo sulla croce. Cristo puro Cristo puro ter se tornado è diventato pecado. peccato. Entretanto, E infatti não só isso que aconteceu lá. non è accaduto soltanto questo, tuttavia non è accaduto solo questo.
Paulo vai mais longe ainda. Paolo va ancora più avanti Ele diz que naquela cruz, e dice che su quella croce Cristo se tornou uma maldição. Cristo è diventato una maledizione. Cristo se tornou maldito. Cristo è diventato maledetto. Talvez você não pode compreender. Forse non possiamo capire, Mas aqui está o coração do Evangelho. ma qui c'è il cuore del Vangelo. As Escrituras declaram Le scritture dichiarano que toda a humanidade se encontra debaixo da maldição. che tutta l'umanità si incontra al di sotto della maledizione, sotto la maledizione, Por ter quebrado os preceitos da lei. perché hanno rotto, hanno violato i precetti della legge. Abra comigo em Gálatas capítulo 3. Aprite per favore Galati capitolo 3. Galati 3. Se riesco a vedere perché ci vedo poco. Verso 10. Galati 3, 10. Galati 3, 10. Infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Você compreendeu? Avete capito? A Escritura diz La scrittura dice: que todos que quebram a lei tutti quelli che violano la legge estão debaixo de maldição. sono sotto la maledizione, São malditos. sono maledetti. Quem quebrou a lei? Chi ha violato la legge? Toda a raça humana. Tutta la razza umana, Todos os homens. tutti gli uomini, De todas as di eras. tutte le ere. Logo, Allora são malditos. sono maledetti, Estão debaixo de maldição. sono sotto la A maledizione. palavra maldição vem da palavra grega La parola maledizione viene dalla parola greca katara, katara, que significa che significa execração, esecrabile, esecrazione, imprecação, imprecazione, danação, dannazione, maldição. maledizione. É o oposto de bênção. È l'opposto di benedizione. Maldição significa situação de desgraça. Maledizione significa condizione di disgrazia. Vou ler um comentário a respeito do que é maldição. Vogliamo un commento a riguardo di che cos'è maledizione. Da perspectiva celeste, Dalla prospettiva celeste, aqueles que quebram a lei de Deus quelli che violano la legge di Dio são merecedores de todo o seu desprezo. sono meritevoli di tutto il suo disprezzo. São um monte de desgraçados, Sono un monte di disgraziati, expostos à ira divina esposti all'ira di Dio e destinados à destruição eterna. e destinati alla distruzione eterna. Essa é a condição de todos que quebram a lei. Questa è la condizione di tutti quelli che violano la legge. Presta atenção. Fate attenzione. Ao substituir os homens naquela cruz, Sostituendo gli uomini su quella croce, Cristo se torna pecado. Cristo diventa peccato. E por se fazer pecado, E per essere fatto peccato, ele se torna um violador da lei. diventa un violatore della legge. E por ser um violador da lei, E per essere un violatore della legge, se torna maldição. diventa maledizione. Naquela cruz, Su quella croce, Cristo foi feito maldição. Cristo è stato fatto maledizione. Cristo foi feito maldito. Cristo è stato fatto maledetto. Como está em Gálatas 3, Come in Galata 3, 13. 13, Galati 3, 13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Vocês estão entendendo? State capendo? Eu estou pregando Io sto predicando o que ocorreu naquela cruz. quello che è accaduto sulla croce. Só assim você vai compreender o Evangelho. Solo così potete capire il Vangelo. Por isso o Evangelho era um escândalo para os
judeus. Per questo il Vangelo era uno scandalo per i giudei. Eles não podiam conceber a ideia Non potevano concepire l'idea de Messias, di un Messia, seu Messias, il loro Messia, se tornar uma maldição. diventare una maledizione. O que eles não sabiam? Quello che non sapevano Que Cristo è che Cristo necessitava se tornar maldição doveva diventare maledizione para redimi-los. per redimerli. Vamos entender um pouco mais sobre a maldição. Cerchiamo di capire di più su maledizione. No Antigo Testamento, Nell'Antico Testamento, em Deuteronômio in Deuteronomio 27, 28, 27 e não 28, precisa abrir. 27, 28. Deus mostra ali dois montes. Dio mostra lì due monti, O Monte Ebal il monte Ebal e o Monte Gerizim. e il monte Gerizim. Moisés dividia dois grupos de pessoas. Mosè divideva due gruppi di persone. Um grupo subia até o Monte Ebal Un gruppo saliva sul monte Ebal e o outro grupo até o Monte Gerizim. e l'altro gruppo al monte Gerizim. No Monte Gerizim, Sul monte Gerizim eles deviam declarar as bênçãos sobre aqueles que obedeciam à lei. dovevano dichiarare le benedizioni su quelli che obbedivano alla legge. Subiam no Monte Gerizim Salivano sul monte e Gerizim pronunciavam as bênçãos e dichiaravano le que benedizioni deveriam cair che dovevano ricadere sobre todos aqueles que cumprissem a lei. su tutti quelli che adempivano la legge. O outro grupo subia no Monte Ebal L'altro gruppo saliva sul monte Ebal e pronunciava as e maldições dichiarava le que maledizioni deveriam cair che dovevano ricadere sobre aqueles que quebrassem a su lei. quelli che violavano la legge. Sabe o que aconteceu na cruz? Sapete cosa è accaduto sulla croce? Sabe o que Cristo fez? Sapete cosa ha fatto Cristo? Vamos lá para você entender. Vediamo di capire. Só existem duas classes de pessoas. Ci sono solo due classi di persone. Debaixo do Monte Gerizim In basso al monte Gerizim, tinha que estar aquele que obedecesse à lei. ai piedi del monte Gerizim, quelli che obbedivano alla legge. Só um homem obedeceu à lei na íntegra. Solo un uomo ha obbedito a tutta la legge. Cristo Jesus. Cristo Gesù. Ele deveria Lui doveva estar debaixo do Monte stare ai Gerizim piedi del monte para Gerizim receber todas as bênçãos. e ricevere tutte le Per cumplire la benedizioni legge. per aver compiuto la Do legge. outro lado, Dall'altra no parte, Monte Ebal, il monte Bao deveria estar dovevano stare toda a raça humana tutta la razza que umana quebrou a che lei, ha violato la que legge, não consegue obedecer a che lei, non riesce a que obbedire alla legge, transgride a lei diariamente trasgredisce la legge para receber as per maldições. ricevere le maledizioni. Naquela cruz, Su quella croce Cristo trocou de monte. Cristo ha cambiato di ruolo, di monte, Ele quebra a lei, ha violato la legge, se faz pecado na si cruz. fa peccato sulla croce, E ele vai e ele sofre todas as maldições. soffre, patisce tutte le Monte maledizioni del monte Bao. Foi isso que ele fez. È stato questo che E ha nos fatto colocou debaixo do Monte Gerizim. e ci ha messo ai piedi del monte E Gerizim, todas as bênçãos dove sono tutte le que ele benedizioni, recebeu e lui ha por ricevuto ter cumprido a lei, per aver compiuto la legge, cair sobre nós. ricadere su di noi, E todas as maldições e tutte le que maledizioni deveriam vir sobre nós, che dovevano venire su di noi temos quebrado a lei per aver violato la na legge cruz, sulla croce, caíram sobre sono ele. ricadute su di lui. É isso que È aconteceu questo che è accaduto na cruz do Calvário. sulla croce del Calvario. Por isso ele disse na cruz: Per questo ha detto sulla croce: Deus meu, por que me desamparaste? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Se você ler Deuteronômio 28, Se leggete Deuteronomio 28, está escrito: Maldito serás ao saíres. sta scritto: maledetto sarai all'uscita, Maldito o fruto do teu ventre. maledetto il frutto del tuo Maldito será no ventre, campo na cidade. maledetto il campo della città. Todas as maldições ali citadas Tutte le maledizioni sono citate, caíram sono cadute sobre o Filho de Deus. sul figlio di Dio. Na cruz ele foi considerado adúltero, Sulla croce è stato considerato Assassino. adultero, assassino, mentiroso, bugiardo, quem desonra pai e mãe. che disonora il padre e la Todas madre. as maldições Tutte le maledizioni caíram sobre ele. sono ricadute su di Na lui, cruz do Calvário. sulla croce del Calvario. Salmo 32:1, não precisa abrir, eu só vou citar. Salmo 32:1. Bem-aventurado é aquele Benedetto colui
cuja iniquidade é perdoada, la cui iniquità è perdonata, cujo pecado é coberto. il cui peccato è coperto. Bem-aventurado Benedetto o homem a quem o Senhor l'uomo al quale il Signore não atribui iniquidade. non attribuisce iniquità. Então isso é bem-aventurado. Questo è benedetto. Abençoado Benedetto é quem tem a iniquidade perdoada, è colui che ha l'iniquità perdonata, pecado coberto, il peccato coperto, e Deus não atribui e iniquidade. al quale Dio non attribuisce l'iniquità. Na cruz foi o Sulla croce contrário. è il contrario. O pecado, o nosso pecado foi imputado a Il Cristo. nostro peccato è stato imputato O a pecado de Cristo. Cristo foi exposto. Il peccato di Cristo fu esposto. Então, o contrário de bem-aventurado, Allora il contrario di benedetto maldito. è maledetto. Por essa razão, Per questa ragione o Filho de Deus il Figlio di Dio tomou o nosso lugar, ha preso il nostro posto, carregou os nossos pecados ha caricato i nostri e foi peccati, desamparado por è Deus. stato abbandonato da Dio. Você está compreendendo? State capendo? Quem está compreendendo diz amém. Chi sta capendo dica amen. Irmãos, Fratelli, é isso que aconteceu na cruz. è questo che è accaduto sulla croce. Essa é a grande história da redenção. Questa è la grande storia della redenzione. Mas não terminou aí não. Ma non è finita qui. Aconteceu outra coisa na cruz. È accaduto un'altra cosa sulla croce. Se você se lembrar, Se vi ricordate, dias antes de Jesus ser morto, alcuni giorni prima di Gesù morire, ele sobe em um jardim para orar. egli è salito in un giardino per pregare, Jardim Getsemane. il giardino del Getsemani. E ele à noite ora 3 vezes, E lui quella notte prega 3 volte, dizendo: Pai, dicendo: Padre, se queres, passa de mim este cálice. se vuoi passa da me questo calice, Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. ma non sia fatta la mia volontà ma la tua. Lucas 22:42. Luca 22:42. A Bíblia fala La Bibbia dice que em um momento, orando no Getsemane, che in quel momento, pregando nel Getsemani, pedindo para Deus passar dele o cálice, chiedendo a Dio di allontanare quel calice, ele ora com tanta lui intensidade prega con tanta intensità que chega a suar, transpirar che sangue. arriva a sudare e traspirare sangue. Uma pergunta: Una domanda: o que estava dentro desse cálice cosa c'era dentro quel calice que levou Cristo a orar assim? che ha portato Cristo a pregare così? O que havia dentro desse cálice Cosa c'era nel calice que Cristo não queria tomar? che Cristo non voleva bere? Muitos pastores, Molti pastori, teólogos, teologi dizem que Cristo previu dicono che Cristo aveva previsto o sofrimento que ele ia ter. la sofferenza che doveva O avere, chicote romano, le frustate dei romani, a coroa de espinhos, la corona di spine, a lança, la lancia nel o costato, sofrimento físico. la sofferenza fisica. Ele previu isso. Aveva previsto questo. Então ele ora Allora lui prega com medo con paura de sofrer di fisicamente. soffrire fisicamente. Irmãos, no Fra- primeiro século, Fratelli, nel primo secolo tantos outros cristãos tanti altri cristiani sofreram mais que Jesus. soffrirono più di Gesù. Nero, por exemplo, Nerone, per esempio, ele entregou os irmãos para o Coliseu, lui aveva consegnato i fratelli dentro il Colosseo alle bestie, queimava eles com piche, bruciava con la pece i Torturava. cristiani, li torturava, degolava, li decapitava e eles morriam cantando e morivano com cantando bravura. con coraggio. Agora você acha Voi pensate que o capitão da sua salvação che il capitano della nostra salvezza estava com medo de chicote? aveva paura delle Por frustate? isso orou: Pai, passa de mim esse Per cálice. questo pregò: Padre, allontana questo calice? Não, No, não era isso que Cristo estava
Não era isso que havia no cálice. Non era questo che c'era nel calice. Jeremias nos responde o que havia no cálice. Geremia ci risponde cosa c'era nel Scusi. calice. Ascoltate. Porque assim me disse o Senhor, Perché così dice il Signore, o Deus de Israel: il Dio di Israele. toma da minha mão este cálice, Prendi dalla mia mano questo calice, do vinho da minha ira, del vino della mia ira, e darás de beber dele e lo darai a bere a todas as a nações, tutte le para nazioni, que bebam, perché e bevano tremam, e tremano e enlouqueçam, e impazziscano por causa da espada que eu enviarei para o meio deles. a causa della spada che invierò in mezzo a loro. O que estava dentro daquele vinho Quello che stava in quel vino era a ira de era Deus. l'ira di Dio. Cristo estava orando e dizendo: Cristo stava pregando e dicendo, se for possível, se fosse possibile, passa de mim allontana da me a sua ira. tua ira. Em razão de tudo isso, meus irmãos, Per questa ragione, fratelli, desfazer verme, di essere verme, bode, capro, pecado peccato e de se tornar e maldição, diventare maledizione. Cristo na cruz Cristo sulla croce sofreu o abandono de ha Deus sofferto l'abbandono e di Dio bebeu o amargo cálice da ira de Deus. e ha bevuto l'amaro calice dell'ira Morreu a di Dio. morte sangrenta È morto di morte violenta em nosso lugar. al nostro posto. Era a ira de Deus que Cristo iria beber na cruz. Era l'ira di Dio che E é a ira de Cristo beve. Deus que ele bebeu. Era l'ira che beve. Deus despejou esse cálice. Dio ha dato questo E calice Cristo bebeu até a última e gota. Cristo ha bevuto fino all'ultima goccia. A ira de Deus. L'ira di Dio. Somente assim, meu irmão, Soltanto così, a fratelli, justiça divina poderia ser satisfeita. la giustizia di Dio poteva essere soddisfatta. Somente assim, Solo così. a ira de Deus poderia ser apaziguada. L'ira di Dio poteva essere bloccata, E assim reconciliando os homens com Deus. riconciliando gli uomini con Dio. Vou te dar uma ilustração agora. Darò una illustrazione ora, Para você ter ideia o que é a ira de Deus. perché abbiate idea di che cos'era l'ira di Dio, di che cos'è l'ira di Para Dio, você ter ideia o que Cristo sofreu naquela cruz. per capire cosa Cristo ha sofferto sulla croce. Imagine um meteoro gigante. Immaginate un meteorite gigante, Ele é 1000 vezes maior que a Terra. è 1000 volte più grande della Terra, E ele está a algumas horas da Terra. ad alcune ore di distanza dalla Terra, E ele está vindo contra o planeta Terra. e sta avvenendo contro il pianeta Terra, Com toda a velocidade. con tutta la velocità. Milhões e milhões de toneladas pesa esse meteoro. Milioni e milioni di tonnellate di peso, E ele vai colidir com a Terra. e sicuramente andrà a colpire la E Terra vai transformar tudo em pó. e trasformerà tutto in Não vai polvere. sobrar nada. Non rimarrà niente, E o meteoro está para se chocar com a Terra. e il meteorite sta per scontrarsi con la Terra, 1000 vezes maior que a Terra. 1000 volte più grande della Terra. De repente, All'improvviso, antes do meteoro chocar-se contra a Terra, prima che il meteorite si scontri con la Terra, uma parede una parete 1000 vezes maior que o meteoro 1000 volte più grande del meteorite se levanta, si alza, se coloca entre a Terra e entre o si meteoro. mette tra la Terra e il meteorite, E antes do meteoro colidir com a Terra, e prima che il meteorite prenda la Terra ele colide com a parede. si scontra con la parete, E ele se explode esplode em milhões de pedaços e estilhaços. in milioni di pezzettini, Toneladas e toneladas de pedra tonnellate di pietra se chocam com a parede. si schiantano contro la parete, E nem uma partícula, e neanche un frammento, nem um fragmento nemmeno un frammento, un pezzettino toca na terra. colpisce la terra. Mas sabe o que acontece com a parede? Sapete cosa accade con la parete? Ela não suporta. E non resiste, Ela se desintegra. la parete si disintegra. Irmãos, Fratelli, o planeta il Terra pianeta Terra é um tipo de nós, os pecadores. è un tipo di noi peccatori, è un esempio. O meteoro é a ira de Il Deus. meteoro è l'ira di Dio. Toneladas e toneladas da ira de Deus, Tonnellate e tonnellate dell'ira di Dio, destinada aos filhos de Adão, destinati ai figli di aos Adamo, pecadores.
ai peccatori, aos ai transgressores. trasgressori, E ela vinha, e veniva, tinha alvo certo, aveva un obiettivo chiaro, cair sobre nós. cadere su di noi. E quando ela vinha com toda a força e ia cair, E quando veniva con tutta la forza per cadere, Cristo se ergue no madeiro, Cristo si erge sul se legno, coloca entre nós e a ira si de mette Deus, tra noi e l'ira di coloca Dio, as suas costas, mette la sua schiena alle sue ele coste sofre toda a ira de e Deus, patisce tutta l'ira di Dio, suporta toda a ira de Deus, sopporta tutta l'ira di Dio e nem uma gota da ira e neanche una goccia cai di Dio sobre nós. cade su di noi. Cristo suporta Cristo toda ela, sopporta tutta, nem uma gota neanche una goccia cai sobre você, cade su di te, sobre mim. su di me. Nós somos poupados. Siamo colpevoli, risparmiati, scusa. Mas tem uma coisa: Ma c'è una cosa, Cristo, Cristo ele não suporta, non resiste, ele morre. muore. No alto da cruz ele diz: Sull'alto della croce lui dice, está consumado. è fatto, è compiuto. Nas tuas mãos Nelle tue mani entrego o meu espírito. rimetto il mio spirito. E tendo dito isso, E avendo detto questo, expirou. spirò. Cristo morre. Cristo muore. O Deus homem morre. Il Dio uomo muore. Aquele que é imortal morre. Colui che è immortale muore. Cristo paga com aquilo que mais tem valor em todo o universo. Cristo paga con tutto quello che ha più valore nell'universo. Ele paga com a sua vida, Paga con la sua vita, a sua própria vida. la sua stessa vita. Cristo morre. Cristo muore. Agora você está entendendo o que aconteceu na cruz? Avete capito ora cosa è accaduto sulla croce? Cristo morre. Cristo muore. Se terminássemos a história aqui, Se finissimo la storia qui, ainda não temos o Evangelho. non avremmo ancora il A Vangelo. história não termina com a morte. La storia non finisce con la morte. Cristo morreu, Cristo è morto, pagou pelo nosso pecado. ha pagato per i nostri peccati. Não podemos mais ser condenados. Non possiamo più essere condannati. Doutrina da imputação. La dottrina della imputazione. Nosso pecado Il nostro é peccato imputado, è imputato, acreditado accreditato, na conta de Jesus. attribuito sul conto di Gesù. Ele pagou. Ha pagato. Não podemos ser condenados. Non possiamo essere E condannati. agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo E Jesus. ora non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Entretanto, Tuttavia, não podemos ir para o céu. non possiamo andare in cielo. Não podemos ser condenados. Non possiamo essere condannati. A dívida está paga. Il debito è pagato, Mas não há mérito para irmos ma para o non céu. abbiamo meriti per andare in cielo. Aí é que entra a doutrina da dupla imputação. È qui che arriva la dottrina della doppia imputazione. No terceiro dia, Nel terzo giorno, Jesus Cristo ressuscita. Gesù Cristo risuscita. Uma vez que o nosso pecado é imputado na conta dele, Una volta che il nostro peccato è imputato sul suo conto, a justiça dele la sua é giustizia imputada na nossa conta. è imputata sul nostro Então nós conto. podemos ir ao céu Possiamo andare in cielo pela justiça de outro, per la giustizia di un pela altro, bondade de per la outro, bontà di un a altro, saber, ossia Cristo Jesus, Cristo nosso Gesù, Senhor. nostro Romanos Signore, diz que ele morreu pelo nosso che è pecado, morto per i nostri peccati, mas ressuscitou ma è risuscitato para a nossa per la justificação. nostra giustificazione. Alleluia. Amém? Amen. Amen. Como eu sei que Deus aceitou o seu sacrifício? Come posso sapere che Dio ha accettato il suo sacrificio? Que a ira de Deus foi aplacada. Che l'ira di Dio è stata placata? Que as exigências da justiça de Deus foram satisfeitas. Che le esigenze della giustizia di Dio sono state soddisfatte? Que eu estou livre.
che sono libero, perdoado, perdonato, que eu vou herdar a vida eterna. che erediterò la vita eterna. Como eu sei que o sacrifício foi suficiente. Come so che il sacrificio è stato sufficiente? No terceiro dia, Nel terzo giorno, a pedra la pietra do sepulcro rolou. del sepolcro è E ele rotolata e ressuscitou dos lui è mortos, risuscitato dai morti, demonstrando assim dimostrando que così Deus aceitou o seu sacrifício. che Dio ha accettato il suo E sacrificio agora podemos ser salvos. e ora possiamo essere salvi. Todos podem ser salvos Tutti possono essere que salvi vierem a Cristo e venire a Cristo com arrependimento e fé. con pentimento e fede. Essa é a cruz de Cristo. Questa è la croce di Foi Cristo. isso que aconteceu na cruz. È questo che è accaduto sulla Foi a croce. maior prova de amor pelo homem. Una prova d'amore per l'uomo. A cruz de Cristo. La croce di Cristo. Eu vou terminar lendo Terminerò leggendo escrito uno scritto de John Flavel, John Flavel, puritano. un puritano. Presta atenção. Fate attenzione. O amado escritor John Flavel, L'amato scrittore John Flavel certa vez escreveu diálogo entre o pai e o filho. una volta ha scritto un dialogo tra un padre e un figlio, tra il padre e il figlio, A respeito da humanidade perdida riguardo l'umanità caduta e o grande preço que seria pago por eles. e il grande prezzo che sarebbe stato pagato da lui. Vamos ouvir esse diálogo Ascoltiamo questo dialogo entre o diálogo entre o filho, o pai e o filho. tra il padre e il figlio. Vamos lá. Andiamo. Aqui você pode imaginar que o pai disse a Cristo enquanto negociava por você: Potete immaginare che il padre ha detto a Cristo mentre contrattava, negoziava per voi. O pai começa dizendo: Il padre dice: meu filho, mio figlio, aqui está uma multidão de pobres almas, qui c'è una moltitudine di anime, di povere anime, miseráveis, miserabili, que se desfizeram completamente che si sono disfatte completamente e agora estão vulneráveis à minha e justiça. sono vulnerabili, sottoposte alla mia giustizia. Filho, Figlio, a justiça exige ser satisfeita. figlio, la giustizia esige essere soddisfatta Em favor deles, a loro favore ou se satisfará em sua ruína eterna. o per la loro rovina eterna. Filho, La tua rovina eterna. Figlio, o que deverá ser feito em favor dessas miseráveis almas? cosa dovrà essere fatto a favore di queste miserabili anime? Assim Cristo responde. E Cristo risponde. Agora é o filho. Ora è il figlio. Oh, meu pai, Oh Padre mio, tal é o meu amor e piedade por eles, tale è il mio amore e la pietà per loro, que em vez de perecerem eternamente, che invece di perire eternamente, eu me responsabilizarei por eles. io mi faccio responsabile per loro. Serei fiador deles. Sarò garante di loro. Traze todas as suas contas, Porta qui tutti il loro conto, para que eu veja quanto devem a ti. perché io veda quanto ti devono. Oh, meu pai, Oh Padre mio, traga todas, porta tutte, para que não haja nenhuma pendência. perché non ci sia nessuna Da pendenza. minha mão tu pode cobrá-las. Dalla mia mano tu puoi pagarle. Prefiro escolher sofrer a ira Preferisco scegliere soffrire l'ira que pertencem a eles che è per loro do que deixar de sofrê-la. che lasciarli soffrire l'ira. Sobre mim, meu pai, Su di me, Padre, esteja todas as dívidas deles. siano tutti i loro debiti. Agora o pai, Ora il Padre, mas meu filho, ma mio figlio, se te colocares no lugar deles, se ti metti al loro posto, deverá considerar dovrai considerare pagar até o último centavo, di pagare fino all'ultimo centesimo, sem abatimentos. senza sconti. Se eu poupar eles, Se io lo metto il costo su di loro, não pouparei a ti, meu filho. non lo prenderò a te. Agora o filho, Ora il figlio, compreendo, pai, capisco Padre, que assim seja. che così sia. Cobra tudo da minha conta. Prendi tutto sul mio conto. Sou capaz de esvaziá-la. Sono capace di svuotarli, di toglierlo. E embora isso seja uma aniquilação, Anche se questo sarà un annientamento,
Ainda que eu possa empobrecer de todas as minhas riquezas. anche se io mi impoverirò di tutte le mie E ricchezze esvazie todos os meus tesouros. e mi svuoterò di tutti i miei tesori, Ainda que eu morra, anche se morirò, eu estou contente em realizá-lo, meu sono Pai. felice di realizzarlo. Essa é a Padre mio. cruz de Cristo. Questa è la croce di Cristo. Foi isso que aconteceu Questo è accaduto 2000 anos atrás. 2000 anni fa. Não basta você evangelizar Non basta evangelizzare, Pregare. predicare e dizer apenas: e dire soltanto Jesus morreu. Gesù è morto. Todos morrem. Tutti muoiono. Jesus sofreu. Gesù ha sofferto. Todos sofrem. Tutti Jesus soffrono. morreu numa cruz. Gesù è morto sulla croce. Outros morreram numa cruz. Altri sono morti sulla croce. Mostra o significado da cruz. Mostra il significato. Ali na cruz Lì sulla croce está exposto è a esposto. glória de Deus, È esposta la gloria La di giustizia di Dio, Dio. la giustizia di a Dio, santidade de la Deus, santità di a Dio, depravação humana, la depravazione o umana, horror do pecado. l'orrore del peccato. Mas ali na cruz Ma lì sulla croce também está exposto è anche esposto o amor de Deus, l'amore di Dio, a graça de Deus, la grazia di Dio, a misericórdia. la misericordia di Dio. Irmãos, eu não sei como você chegou aqui, Fratello, non so come sei arrivato qui, como você está vivendo na Itália, come stai vivendo qui in Italia, qual a sua necessidade. qual è il tuo bisogno, Se você está triste, se sei triste, infeliz, infelice, doente no corpo, soffrendo nel corpo, com dívidas, con debiti, problema no casamento, problemi nel matrimonio. eu não sei qual é o seu problema, Non so qual è il tuo problema, mas eu sei que a sua maior necessidade ma so che la tua più grande necessità é de Cristo, è di Cristo, da vida eterna, della vita eterna, da salvação. della salvezza. Talvez você que está aqui Forse tu che sei qui não seja salvo, non sei salvo, até seja batizado, magari sei battezzato, esteja em uma igreja, sei in una chiesa, tenha dons do Espírito, hai il dono dello mas eu Spirito, não estou falando sobre isso. ma non sto parlando di questo, Estou falando sobre a regeneração, sto parlando di rigenerazione, nascer de novo, nascere di nuovo, ser transformado essere trasformato em uma nova criatura. in una nuova creatura. O batismo nas águas não faz isso. Il battesimo nell'acqua non fa questo. Aceitar um apelo não faz isso. Accettare un appello non fa questo. Ter um ministério não faz isso. Avere un ministero non fa É questo. só o poder do È Evangelho. solo il potere A del Vangelo. pregação do Evangelho. La predicazione del Eu Vangelo. quero convidar você Voglio invitarvi a abrir seu coração, a aprire il cuore, receber a Cristo, ricevere Cristo, pedir para que Ele chiedergli che Lui transforme sua vida, trasformi la tua vita, perdoe seus pecados, perdoni i tuoi peccati, salve você ti salvi e te dê a vida eterna. e ti dia la vita eterna. Vamos fechar os nossos olhos, Chiudiamo gli occhi, curvar a cabeça. chiniamo il nostro capo. Se essa é a sua condição, Se questa è la tua você condizione, vai orar por você. pregheremo per te. Orar por você mesmo. O pregherai per te stesso. Se você conhece outros que estão assim, Se conoscete altri che sono così, amigos, amici, vizinhos, vicini, pai, padre, a mãe, la mamma, filhos, i figli, o marido, il marito, a esposa, la sposa, la moglie, os italianos. gli italiani. Ore por eles agora. Pregate per loro ora. Tenha um momento de oração agora, por favor. Avete un momento di preghiera, per favore. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações. Estamos pedindo isso por conta das novas normas do YouTube. Para isso é necessário seguir 3 passos: se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho ao lado do botão inscreva-se e curtir o nosso vídeo. Fazendo isso, você irá contribuir com o canal e ajudará a levar o Evangelho para mais pessoas. Deus abençoe.